Os grandes investimentos e a manipulação de mercado acontecem diariamente embaixo do nariz dos investidores de varejo. Você deixa passar isso todos os dias. Você se pergunta por que os setores que você vê no jornal ou vê nos relatórios de investimento não dão dinheiro na realidade. Hoje, eu irei compartilhar minha experiência com os setores. Utilizando o contexto da economia do país, você irá aprender como encontrar os melhores investimentos, evitar ser manipulado por grandes investidores. Você já conhece a regra. Para mantermos os vídeos, deixe seu like, se inscreva e fique de olho até o fim do vídeo. Verdade ou mentira? Os melhores setores dos últimos anos são os melhores a se investir. Se você disse verdade, você está errado. Essa é uma das grandes mentiras nos investimentos. Na minha experiência, os melhores setores a se investir são os que performam pior nos últimos anos. Você encontrará mais descontos nos papéis e ali surgem grandes pechinchas e investimentos com altos retornos. Os pequenos investidores não estão prestando atenção nesses setores e os grandes estão montando posições grandes para quando os ciclos dos setores mudarem. Isso exige convicção por parte dos compradores. Os compradores desses setores desvalorizados serão massacrados pelas mídias e relatórios de mercado de varejo, pois fingem ou de fato eles não veem o potencial dos descontos. Eles irão fomentar os setores que melhor performaram e não conseguem ver que na realidade aquele potencial já está chegando ao fim. Nesse exemplo, desde 2014 o setor de energia veio performando negativamente, trazendo os preços para patamares cada vez mais descontados e irrealistas, até que os descontos foram tão grandes que iniciaram a recuperação. Olhe como após o evento da pandemia e um desconto ainda maior no que já vinha descontado, trouxe uma recuperação rápida e a maior valorização dos últimos anos. Os verdadeiros compradores compraram no momento de medo e de desconto, e não agora, em que a recuperação já se deu. Eu, pessoalmente, evito comprar os setores depois que já efetuaram a recuperação e estão em seu momento de alta. Uma grande valorização significa queda potencial de ainda mais valorização e uma realização mais próxima pelos verdadeiros investidores do setor. Quando os verdadeiros investidores já estão com grandes valorizações, menos grandes investidores estão indo para esses investimentos, sobrando apenas pequenos investidores de varejo para essas compras, já sem potencial de ainda mais crescimento. Assim, com todos os investidores já tendo comprado, os grandes começam a realização dos seus lucros para utilizarem o dinheiro em novos potenciais investimentos, trazendo os preços daquele antes valorizado para baixo novamente. A melhor entrada é quando a desvalorização já se deu há pelo menos 3 anos e ainda vem caindo muito abaixo do comparativo com toda a economia. Assim, os descontos estão mais acentuados e próximos de reagir. Descontos a patamares ilógicos para qualquer investidor consciente. Olhe para esse exemplo, quando os grandes investidores entraram e aqui, onde os investidores de varejo foram incitados a entrar na empresa pela narrativa de ser uma das melhores empresas do Brasil e da valorização passada ter sido muito alta. A empresa ganhou nova máxima e admito, é aqui que você frequentemente faz a sua compra. Mas após a sua entrada, o preço cai muito abaixo, trazendo desvalorização para toda a sua carteira e geralmente você realiza o prejuízo. No momento que você está realizando o prejuízo, os grandes investidores estão realizando suas entradas a preços descontados. Essa é a diferença entre investidores de varejo e os grandes investidores. Os investidores normais compram os melhores papéis do passado. Os grandes investidores compram os papéis mais descontados no presente. Quando os preços voltam a subir, os investidores profissionais irão acompanhar seus investimentos e iniciar sua realização de lucros. Nesse momento, os investidores de varejo estão começando as compras e é um timing lamentável. Quando você entra nesses investimentos nessas altas extremas e modas do mercado, os grandes já estão realizando os lucros. E obviamente, investir em um local em que os grandes investidores estão saindo não é uma sábia decisão. Uma frase muito comum dita no mercado é: compre ao som dos canhões e venda ao som das trombetas. Então, se os preços estão caindo de uma grande alta, aí sim você conseguirá olhar regiões de grandes descontos próximas daquele preço para comprar em uma área potencial. Já se os preços se movem para grandes altas durante muito tempo, é um forte indicativo de que aquela alta está chegando ao fim.
Liquidez é a palavra chique para você montando uma posição. Quanto mais pessoas montam posições, mais liquidez você tem. Os grandes investidores precisam de muita liquidez para poder montar ou desmontar suas enormes posições. Então, como você acha que eles conseguem essa liquidez? Criando burburinhos e grandes manchetes, atraindo os investidores de varejo a comprar pela rentabilidade passada ou vender pelo pessimismo presente. Essas compras e vendas são utilizadas pelos grandes investidores para montar suas posições. Você pode ter uma conta pequena e investir no mercado fracionário, mas lembre-se, milhões de investidores iniciantes estão no mesmo lugar que você, investindo utilizando as mesmas informações. O conteúdo que você está vendo aqui agora tem um enorme valor. São pequenos segredos e skills que te deixarão à frente do status quo e das narrativas populares na internet. Tudo gratuito e ao seu dispor. A única coisa que te peço é que seja grato e compartilhe o vídeo com outras pessoas. O like é de praxe. Faça isso agora mesmo para não esquecer depois que o vídeo explodir sua mente. Os investimentos sempre serão um jogo envolvendo os grandes players e os leigos. Quantas vezes você já comprou por indicação de que a ação iria subir por uma notícia, por exemplo, só porque seus amigos já tinham feito um dinheiro com ela, mas aconteceu exatamente o contrário que você queria assim que você começou seu investimento. Investidores podem acreditar que boas notícias são um sinal de que tudo continuará bom ou de melhora, mas os grandes estão vendo elas como a oportunidade de sair de suas posições vencedoras. Mude sua perspectiva. Você tem que começar a se colocar no lugar das grandes instituições e dos grandes investidores. Pense como caçador e não como a presa. Sempre se lembre que os grandes estão sempre procurando por descontos e liquidez em uma compra, para assim poderem comprar muito e muito barato, ou vender muito e muito caro. Eles estão sempre olhando para os medos e desesperos dos outros, particularmente quando saem sequências de notícias nos principais veículos. Está na hora de reconsiderar como você enxerga uma notícia boa ou ruim e começar a construir uma estratégia que permita você a entrar com os grandes investidores após um evento de liquidez. Muitos dos investidores olham para os setores achando quais são os setores que estão performando melhor para que eles continuem performando e dando dinheiro. Mas há milhares de oportunidades se formando dentro dos setores que estão cada vez caindo mais, criando oportunidades melhores e mais descontadas. Empresas a realmente preço de banana, uma pechincha. Meu conselho é começar o estudo dos papéis pelos piores setores do comparativo. Os piores setores dos últimos anos produzem as melhores oportunidades e com uma mudança leve do ciclo de mercado, grandes retornos também. Pelo medo em excesso dentro do setor, cada vez mais há espaço para menos risco, mas em comparação há espaço para um grande retorno. Assim criamos assimetria, pouco risco para grande retorno. Eu falei há alguns minutos atrás, um dos melhores lugares para você investir são nos piores dentro do comparativo de setores. Os piores dentro de diferentes períodos de tempo. Você pode achar situações em comparativos nos últimos 5, 3 e último ano também. Se você investe no mais barato em todos esses anos, você produz grande probabilidade de ter comprado barato e resultar em retornos excelentes. Apenas comparando todos os setores de uma mesma economia, você consegue ver essas oportunidades sendo produzidas. Você começará a ver como a economia se move e estará nas mais baratas dela. Se você viu o valor nesse vídeo e aprendeu algo novo, compartilhe nosso vídeo. Dessa forma, realmente sabemos que você está apoiando e fazendo o nosso trabalho crescer. Não se esqueça de checar nossa comunidade e subir de nível como investidor. O link está na descrição. Até a próxima.